Muito bem, queridos. Boa noite. Estamos ao vivo. A paz do Senhor para todos. Estamos ao vivo. Pessoal aí do Facebook, se estiver nos ouvindo, se estiver algum probleminha de áudio, alguma coisa da câmera, por favor, vai ajudando a gente aí, que a gente vai estar ajustando as coisas técnicas aqui para poder dar um início. Os irmãos vão dar uma boa noite para a galera aí, fazendo favor. Paz e graça, irmãos. Estamos aqui novamente, graças a Deus, para mais uma parte sobre o estudo sobre as duas casas de Israel. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Que essa live venha servir, né, para agregar cada vez mais conhecimento sobre esse plano maravilhoso do Senhor. Muito bem, queridos. A gente parou na última live falando da divisão do reino. A gente estava ali falando a respeito do reinado de Salomão, que na verdade era Roboão começou a reinar sobre o reino que Salomão deixou, né? E aí Roboão está reinando sobre 12 tribos, mas Deus havia... Deixa eu cortar o microfone aqui dos irmãos, só para ver se melhora o meu áudio. Melhorou o meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Luciano e Magno, estão me ouvindo? Muito bem. Então, quando Roboão está reinando sobre 12 tribos, né? Só que Deus já havia avisado por meio falado para Salomão que iria rasgar o reino dele, mas não seria nos dias deles, mas sim quando o filho dele estivesse reinando, né? E de fato Deus rasgou esse reino. E aí Deus vai colocar 10 tribos na mão de Jeroboão e vai ficar apenas 2 tribos na mão de Roboão, né? Roboão, quando fica sabendo da notícia, vai fazer guerra, vai ficar bravo, vai tentar restituir o reino. Deus levanta outro profeta para não guerrearem contra as 10 tribos, dizendo que era Deus quem estava trabalhando nesse negócio, que não era para eles fazerem guerra. Voltem cada um para suas casas. E eles voltam, né? E aí, então, a partir desse momento, o reino fica dividido, né? As 2 tribos, Benjamim e os judeus, vão ficar em Jerusalém, territórios do sul, toda a Judéia ali, né? Reinando ali. E Jeroboão vai ficar em Samaria. E eu vou colocar um texto aqui para a gente ler, que se encontra lá em 1 Reis, né? É isso, irmão? Só um momentinho, eu vou... 1 Reis 12. Ok. Só um momentinho. Deixa eu só ajustar aqui o lugar da tela, né? Só um momentinho, queridos. Aí. Então seria... Está aparecendo na tela aí o texto? Está aparecendo, mas o texto está cortado. Espera aí que eu vou colocar lá no texto. Tá? Que a Bíblia está demorando para responder. Só um minutinho. Só um momentinho, queridos. Minha Bíblia sumiu aqui. Só um momentinho, queridos. Ficou um pouquinho pesado para o notebook. Está demorando um pouquinho para
para abrir a Bíblia. Agora abriu. Então seria 1 Reis, capítulo de número 12, a partir do 1. Pode ser. Não, a partir do 16. 16? Vamos lá, então vamos descer. Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas suas cidades, nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Verso 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque foi eu quem fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram estes como lhe ordenara. Bom, eu li o texto aqui, é isso mesmo? É isso aí. Então aqui está falando da tentativa de guerra, né? Para restituir o reino, né? Mas aquele texto que a gente tinha comentado do bezerro de ouro, em Samaria, não é esse texto, né? Não, ainda não. Eu acho que é a sequência. Mais à frente, né, que é a perversão de Jeroboão, né, que ele perverteu totalmente a casa de Israel, né? É lá no versículo 25. Então, vou continuar aqui, então. Vou continuar ali. Pode falar, irmão Luciano. Não, só para dar uma contextualizada, então, porque talvez fica meio confuso o que está acontecendo, é que houve a promessa, né, que Deus prometeu que ia dividir o reino, né, mas antes que isso acontecesse, né, estava Jeroboão, que era um efraimita, né, ele, antes de tomar o reino, antes dele ser elegido, vamos dizer assim, o profeta... Nossa! Desculpa, meus irmãos. Eu tenho mania de gesticular. Pois é. Antes, o que acontece? O profeta Aías, ele coloca nas mãos de Jeroboão, né? Ele diz, ele é um profeta, ele diz para Jeroboão que Jeroboão ia reinar, né? E foi até isso que aconteceu, fez com que Salomão até perseguisse ele. Caiu o telefone. Meu Deus do céu. É o suporte. É aquele suporte, aquele tripé. Ao vivo Perdão, é assim irmão. mesmo. Ao vivo é assim mesmo, acontece. O tripé tem que esticar ele. Desculpa. Mas continuando, o que acontece? Porque Salomão ficou sabendo que o profeta
Aías tinha lá ungido, né, Jeroboão, né, Jeroboão, que era um efraimita. Então, até o rei Salomão queria matar, começou a perseguir, né, o Jeroboão, e Jeroboão foi embora. Foi embora até quando Salomão morre. E aí, quando Salomão morre, quem que lidera as 12 tribos é Roboão, né? Roboão. E aí, Roboão, em vez de tomar conselho dos mais velhos, acabou tomando conselho dos mais novos. Os irmãos podem continuar a história, que acho que o irmão Magno ia falar sobre isso. Não é? Irmão Magno. Eu ia fazer a leitura aqui do 25 ao 31, que é onde fala realmente do pecado de Jeroboão, né? E citar aquela parte que faz até aquela ligação lá com a revolta também contra Moisés lá no deserto, né? Então, isso é um pouco mais para frente. Mas aqui a revolta é porque a revolta do povo, que eles chegaram a ponto de falar assim, que parte temos nós com Davi? Por quê? Porque Roboão, né, em vez dele tomar conselho com os mais velhos, ele tomou conselho com os mais novos. Né? Os mais velhos disse, se você agir direito com o povo, se você fizer as coisas certas, você vai sempre reinar. Né? Mas aí o conselho que os mais novos deram para ele, foi um conselho para ele, assim, se meu pai foi ruim com vocês, né, se meu pai pegou pesado com vocês, né, eu vou pegar mais pesado ainda. E aí fez com que o povo se revoltasse. O povo se revoltou. Né? Ainda, acho que está aqui, deixa eu ver o texto aqui. Olha só, os anciãos disseram assim, no versículo 7 do capítulo 12. E eles lhes disseram, se hoje fores servos desse povo, e se os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos tinham lhe aconselhado e teve conselho com os jovens. Percebe? E aí lá no versículo 11 ele diz assim, falando para o povo, né? Quem falando? Roboão. Né? Roboão, que é filho legítimo de Salomão, né? Enquanto que Jeroboão, ele é servo, e era um servo valente, como diz as Escrituras. Mas ele diz assim, aconselhado pelos jovens, assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Percebe a palavra de Roboão para o povo? O povo, ouvindo isso, não é? Ele diz assim, vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, versículo 16, capítulo 12 de 1 Reis, que parte temos nós com Davi? Percebe? E aí, então Israel se foi às suas tendas. Percebe que o povo, aonde que foi a divisão? O povo se divide ali porque Roboão queria reinar e queria reinar com mão forte, sabe, abaixo de açoites, coisas horrorosas, ele queria aprontar com o povo. E isso fez com que o povo fosse embora. Aí o que aconteceu? O povo foi atrás de Jeroboão. Chamaram Jeroboão. Jeroboão, volta aí porque Roboão está aprontando aqui. Né? E aí a gente vê, né, o que o irmão Magno ia citar aí agora, né? E agora sim que entra a parte que o irmão Magno ia falar, né? Que o povo agora Roboão quis juntar o povo para fazer guerra, que foi o texto que o irmão acabou de ler, né? Só que por que Judá ficou com
com Roboão? Porque Roboão era da tribo de Judá. Percebe? Não sei se eu estou sendo claro para os irmãos. Né? E a única tribo que ficou junto com Roboão foram os benjamitas. Olha aqui, ó. Vindo, pois, Roboão, versículo 21, capítulo 12. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, contra os efraimitas. Então, percebe que a casa de Judá ficou com Roboão porque Roboão era judeu, era da tribo de Judá. Então, sabe, a tribo foi meio que fiel a ele. Mas o restante das outras tribos, ninguém quis saber, a não ser os benjamitas. Os irmãos podem continuar. Não sei se para os irmãos aí, mas tem hora que o áudio do irmão Luciano fica quase não consigo ouvir. Como é que está para os irmãos? O áudio do Luciano, para mim, foi normal, não teve interrupção, não. Exceto a queda do telefone, mas o restante foi normal. Não deve ser aqui o meu celular, mas se os irmãos estão me ouvindo, então tá bom. Não, estou te ouvindo bem, irmão Magno. Tá bom. Então, continuando aqui, irmãos. Então, veja que interessante, né? O senhor mesmo falou que aquela divisão pelo profeta, como o irmão falou, que a divisão era a sua vontade, né? E quando Roboão alista lá os 180.000, né? Para poder guerrear contra os israelitas, e o senhor fala que não é para ir, eles retornam, mas depois acontece o seguinte, né? Jeroboão depois fica desconfiado, né? E não quer que o povo vá adorar o Senhor lá em Jerusalém. E o que ele faz? Aí ele vai cometer as abominações, que é o que eu vou ler aqui agora, né? Perante o Senhor. É claro que era tudo um propósito de Deus, mas veja bem o caminho que as coisas tomou, né? Então, 1 Reis 12, 25 a 31. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, que Jerusalém, né, ficava em Judá, o coração deste povo se tornará o seu senhor. Ou seja, para Roboão, né? Então ele ficou com medo. Rei de Judá. E me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeste subir da terra do Egito. Que é exatamente a mesma frase, né, que na rebelião de Corá, não é isso? Usaram para incitar o povo contra Moisés, né? Criaram também o bezerro de ouro, e o mesmo texto ele usa aqui, as mesmas palavras, né? E pôs um em Betel, ou seja, um bezerro em Betel, e colocou o outro em Dan, né? E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. E também fez casa nos altos e constituiu o sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então ele corrompeu totalmente, né, a lei, né, o que o Senhor tinha determinado, com medo ali de perder o seu poder, né, perder o controle das 10 tribos, né, e até mesmo, como diz o texto, de ser morto, né, ser traído ali por aqueles que se voltassem a Jerusalém, né, se bandeassem para o lado de Roboão e traísse ele. Então, por causa disso, houve esse grande pecado, e aí sim vai iniciar todo o processo da dispersão realmente das 10 tribos, né? E mais à frente a gente vai começar agora, não sei se os irmãos vão acrescentar alguma coisa, falar sobre os profetas, né? As profecias que começam a se cumprir, então, sobre o Senhor dispersar esse povo todo, né, através dos cativeiros, e aí a palavra de Deus começa, então, a se cumprir profeticamente. Queridos, então, deixa eu passar alguns recados aqui. A gente tinha programado a live para fazer em 4 pessoas, né? O irmão Felipe, André Felipe, o garoto, ia participar com a gente, mas ele está com dificuldade de conexão, né?
Ele tenta entrar aqui, a gente adiciona ele, mas a internet dele não está ajudando, né? Então, a gente vai ter que deixar uma próxima vez para ele estar participando aqui com a gente na live, né? Tá bom, meu querido? Né? A gente está tentando te adicionar aqui, mas a internet, né, que não está deixando, né? Então, numa próxima vez, você participa com a gente. Uma outra coisa, eu estou vendo aqui, não está aparecendo para mim se eu estou no YouTube. Me parece que não. Mas está me parecendo aqui que eu estou no Facebook. Mas o aplicativo aqui também não mostra comentários do Facebook. Ele não abre para mim. Então, se você está no Facebook e está tentando conversar com a gente, né, me perdoe. Não dá para responder, né, os comentários aqui do aplicativo. Eu não consigo visualizar, tá bom? Me perdoe. Então, agora vamos lá para o texto, para dar seguimento aqui, né? Que agora a gente acabou de falar um pouquinho aqui da divisão, a gente falou um pouquinho aqui dos pecados, né, de Jeroboão, dos pecados de Roboão, né? Ambos pecaram. E agora aqui eu quero estar compartilhando a tela aqui, que eu quero colocar um texto para a gente trabalhar juntos aqui. Deixa eu só melhorar aqui só um pouquinho. Aí. Eu vou voltar lá, eu vou no outro profeta, eu vou no profeta Oséias. A gente vai ler um capítulo do profeta Oséias. Capítulo de número 11, né, do profeta Oséias. A gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre aquele assunto de primogenitura, do qual a gente falou na live anterior, tá certo? Lá a gente disse que o direito de levar as promessas, carregar o fluxo das promessas, ficaram sobre Efraim, desde Gênesis 48, né? E a partir desse momento, Deus nunca mais mudou dos lombos de Efraim esse fluxo, essa promessa de bendizer todas as famílias da terra. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Versículo de número 1, capítulo 11 do profeta Oséias, versículo de número 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, olha só que interessante, né? Deus está chamando Israel de menino, e ao mesmo tempo está falando que Israel era menino e chamou Israel do Egito. Quando a gente lê lá nos evangelhos, né, principalmente nos evangelhos, vai aparecer a expressão, né? Quando Maria e José vai para o Egito, com Jesus ainda criança, Herodes morre, eles precisam voltar para a terra de Israel, porque os perseguidores haviam morrido. E aí o escritor dos evangelhos vai dizer, do Egito, né, para que se cumprisse, do Egito chamei meu filho. Como Maria é uma das personagens que Deus usa para falar daquela mulher de Apocalipse 12, onde aparece lá, né, o filho varão saindo da mulher, né, saiu do ventre de Maria, mas precisa sair do ventre da igreja também. Então é duplo cumprimento na profecia. Do Egito eu chamei meu filho. Se cumpre em Jesus, mas se cumpre em nós também. E é isso que a gente vai trabalhar a partir deste momento. Versículo 2. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso, as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a adorar, a andar a Efraim. Ou seja, lá no versículo 1 ele está falando que Israel era menino. Mas aqui no versículo 3 ele está dizendo que ensinou a Efraim a andar, né? Fazendo aqui uma alusão quando a criança começa a andar, né? Quando ela é pequenininha, né? A criança começa a aprender a andar e nós, como pais, devemos ensinar nossos filhos a andar, aos primeiros passos, né? Então eu ensinei a Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, né? Como você pega uma criança no colo. Está falando de Efraim quando criança. Mas não atinaram que era eu que os curava, né? Verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para lhe dar-lhes de comer. Versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam a se converter. Então aqui Oséias já está acusando os pecados das 10 tribos, né? Ou os pecados de Jeroboão, aquele bezerro que eles fizeram lá em Samaria,
E aqui está falando que eles cultuaram aos Balaíns, né? Fazendo referência àquilo que já tinha acontecido, que o irmão Magno citou agora há pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de uma informação interessante, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Então, primeiramente, se cumpre em Jesus, só que Jesus não nasceu no Egito. Jesus nasceu em Judá, Belém, né, território da Judéia, né? Mas uma coisa interessante, na verdade, a gente não sabe onde é que Jesus nasceu, porque ele sempre existiu, né? Está falando de Jesus vindo do Egito, para dizer que é o filho que está vindo do Egito, mas Jesus sempre existiu. Não tem como eu falar que Jesus nasceu no Egito ou na Judéia, entende? Mas é para cumprir a profecia. Mas qual profecia? Qual filho que nasceu no Egito? Foi Efraim, é o texto que está dizendo. Por que Deus está falando que Efraim é o filho que saiu do Egito? Porque Deus quer mostrar o primogênito, aquele que está carregando o direito da primogenitura, ou de bem dizer todas as famílias da terra por meio da palavra, ou por meio da promessa que foi feita a Abraão. Entende? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 6. A espada cairá sobre as suas cidades, e as consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como que eu te entregaria, ó Israel? Veja que Deus está misturando aqui no mesmo versículo. Como que eu vou te deixar, ó Efraim? Como que eu vou te entregar, ó Israel? Como eu faria com você, como que eu fiz com Adimá? Ou fazer com você como eu fiz com Zeboim? O meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se ardem. Olha só que expressão que Deus está falando referente a Efraim, né? Mesmo uma situação de lamaçal de pecado, de adorar outros deuses, né? Na onde eles foram, ou estão indo, né? Deus está falando aqui que vai começar a fazer eles ir para cativeiro, né? Está começando a dar avisos. Versículo de número 10. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos e do Egito, e como pombas da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Versículo 12. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, percebe que aqui Deus está mostrando, né? Está trazendo à tona todas as perversões, todos os pecados, todo tipo de idolatria que Efraim, Israel, esteve cometendo nesse período, e Deus está acusando, está mostrando, né? Que ele vai aplicar juízo. Que eles vão para o Egito, vão para a Síria, né? Vão para cativeiro, né? E eu vou fechar aqui por enquanto a minha fala referente a este capítulo. Vou passar aqui para os irmãos tá falando aí algumas coisas relacionadas a esse capítulo antes da gente prosseguir para outro texto. Fala aí, irmão Luciano. Pois é, irmão. Esse texto aqui de Oséias, na verdade eu estava pensando que você estava lendo lá no começo. Agora, depois que eu fui ver que era aqui, em Oséias 11. Mas esse texto a gente vê a beleza que tem, realmente a beleza que o plano de Deus tem, né, com relação a Judá e a Efraim. Né, um plano perfeito, um plano extremamente perfeito, né, de segurar Judá, né, e espalhar a casa de Efraim, tanto que no versículo 11 do capítulo 10 de Oséias mesmo, ele diz assim, ó, farei cavalgar Efraim. Olha só a expressão que ele usa. Farei cavalgar Efraim e Judá lavrará. Sabe, Deus planejou tudo isso de maneira que
que a salvação, de maneira que a espécie, ser humano, ela tivesse onde se agarrar, sabe? Deus estava criando algo que o homem pudesse olhar e dizer, ali eu tenho salvação, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, né? Deus estava criando algo poderoso, né? Espalhando, né? A tribo de Efraim, né? E segurando ali a tribo de Judá, né? Porque você vê que depois não que Judá não prevaricou, nada disso que eu estou falando, né? Mas você vê que desde Jeroboão até quando acabou o reinado do povo de Efraim, né? Da casa do reino de Israel, não teve um rei bom. Não teve um para dizer, olha, um ali foi, né? Mas em contrapartida, no reino de Judá, teve alguns, né? Que a gente vê que foi um rei segundo o coração, né, de Davi, segundo o coração do Senhor, né? Mas o livro de Oséias, ele é brilhante por causa disso, por Deus declarar o plano dele de maneira bem clara para nós aqui. Amém. Então, irmãos, eu queria ainda acrescentar mais alguma coisa sobre a questão da dispersão. Como o irmão Luciano falou, esse plano de Deus, né? Ele é maravilhoso, né? O Senhor realmente é maravilhoso e ele faz tudo metodicamente, tudo se encaixa no tempo determinado. Isso quando a gente vai descobrindo isso, é maravilhoso. Então, essa mensagem das duas casas de Israel, e que muitos não consideram, outros não tiram tempo para entendê-la, tem esse diferencial, porque realmente, quando você entende completamente isso aí, é que você se desperta realmente para o plano de Deus para com, o irmão falou, para com a humanidade, né? Não é mais só a casa, né, de Israel e Judá, é a humanidade aí agora. Então, quando dá esse clique aí, que você entende isso, aí você começa a se maravilhar realmente por esse plano. O irmão falou que a gente vai seguir, mas eu queria ver Ezequiel 36, 17, ainda falando sobre os cativeiros. Então, para que essa maravilha dessa mensagem, desse ensino, ele fosse estendido a todo homem na face da terra, realmente o Senhor teve que dispersar totalmente, né, a tribo, o reino de Israel, né? E começou então por quem? Pelo o cativeiro assírio, né? Então, quando o povo foi cativo, né, pelos assírios, e aí teve uma sequência depois, nunca mais se ouviu falar das 10 tribos, porque realmente foi disperso, nunca mais retornaram, porque foram conquistados pelos assírios, depois os assírios foram conquistados pelos babilônicos, né? Depois pelos persas, né, que conquistaram a Babilônia, depois a Grécia conquista, né, os persas, e aí vai, e depois o Império Romano. Então, nunca mais se ouve falar. Então, realmente, totalmente foram dispersos pela toda a terra, essas 10 tribos. É aí que está o mistério. E aquela divisão, né, aquela rixa, aquele ódio que foi, vamos dizer assim, materializado com Jeroboão e Jeroboão, né? Quem quebrou isso aí depois? O próprio Senhor Jesus que veio, né? E tirou o muro de separação. Porque até então, é claro que não foi completo ainda essa obra, porque ela tem um sentido escatológico aí, um tempo determinado para tudo se cumprir, mas até hoje, né, ainda tem os judeus que se dizem judeus, ainda tem, apesar que você faz um estudo aí pela internet e tal, não, aqui nós recebemos todos, né, os judeus lá agora em Israel, aquela terra lá que é Israel, né, a gente sabe que ainda não é ainda a terra realmente de Israel. Aquilo ali ainda vai acontecer muitas coisas, mas ainda tem essa rixa. Mas o Senhor veio para realmente acabar com isso, tirar essa separação, tanto literal, né, daquele povo, e espiritual também, para que se unisse, então, as tribos, né, e se unisse o reino de Israel
e se tornasse o Israel de Deus, né? Israel espiritual. E outros profetas vão falar isso, vão profetizar isso, como aqui em Ezequiel 36, 17, né? Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com as suas imundícias de uma mulher, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho diante de mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos, e os espalhei entre as nações, e foram dispersos pela terra, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Então, vários profetas a partir daí profetiza isso, né? Já tinha profetizado outros. Então, isso aí começa a se cumprir, e aí que vem a beleza dessa mensagem, e quando você entende, realmente faz uma diferença muito grande na nossa leitura da Escritura, no nosso entendimento das profecias, e é isso que a gente vai continuar vendo agora. Tá bom, irmãos? Amém. Podemos ir lá para Jeremias 31? Sim. Muito bem. Essa parte de Oséias, né, eu quis falar de Oséias 11 hoje, só para a gente entrar um pouquinho mais sobre o ponto que a gente vai falar agora de Jeremias 31, mas a gente vai estar sempre recorrendo em Oséias, principalmente lá no capítulo 1, que meu irmão Luciano já pensou que a gente ia direto para o capítulo 1, né? Mas quando a gente for ler o capítulo 1 de Oséias, a gente vai precisar de uma live inteira, só para falar do capítulo 1 de Oséias, né? Porque a gente vai ter que ligar com o Novo Testamento, e não vai ser possível, se a gente entrar hoje no capítulo 1, né, a gente vai ter que interromper na metade, né? Como ali é uma coisa muito maravilhosa, uma revelação muito grande, não dá para a gente, né, pegar na metade da live e tentar se apressar para esmiuçar o capítulo. A gente não vai conseguir, né? Tá certo? Então, agora a gente vai lá para o profeta Jeremias, capítulo 31, para a gente examinar lá, né? Fazer uma leitura ali e pontuar algumas coisas. Então, vamos lá. Jeremias 31, versículo de número 1. Eu vou ler desde o 1, tá? Aí os irmãos vão observando a leitura. Quando quiser fazer um comentário, né? Mas eu vou fazer a leitura, destacar algumas palavras, e aí eu vou abrir para vocês fazer primeiro para o Luciano e depois para o irmão Magno, tá bom? Só para a gente se organizar. Jeremias 31, versículo de número 1. É óbvio que aqui está tendo uma sequência, né? Se a gente pegar o capítulo 30, a gente vai entender o que ele está falando no 31 aqui, mas a gente vai pegar a partir do versículo 1, né? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Então, a gente precisa ler o capítulo 30, né? No caso, para quem for dar uma aprofundada, né? Vai entender por que Deus está falando que naquele tempo Deus seria Deus de todas as tribos, né? Qual é esse tempo, será? Por isso que quando a gente chega no Novo Testamento, Tiago, principalmente, vai ler lá, né? Vai falar no capítulo 1, versículo 1, né? Quero endereçar esta carta ao pessoal que está na dispersão, que são as 12 tribos de Israel, né? Ou seja, Tiago está entendendo que chegou aquele tempo que Jeremias está falando aqui. Versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada e logrou graça no deserto, aqui não está falando de Israel lá no deserto, lá não. É de um outro período. Eu irei e darei descanso a Israel. Eles tiveram descanso junto com Josué, mas o escritor de Hebreus vai falar que resta um descanso, que aquele descanso não valeu. Não foi aquele que Deus estava falando. 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Lembra lá de Oséias 11? Tá repetindo algumas palavras, né? Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Quem que é a Virgem de Israel? É a igreja.
né? Mas aqui ele não está falando igreja, aqui ele está falando de Israel, né? Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Versículo 5. Ainda plantará vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. Esse 5 aqui, né? Então, muitos israelitas plantaram lá em Samaria, mas não puderam colher os frutos. Por conta de dispersões, por causa do pecado, por várias questões, eles plantavam uma vinha e deixavam para outro. Cavava poço artesiano, né? Ou fonte de água, ia para dispersão, acontecia alguma coisa, não podiam desfrutar daquilo que eles estavam trabalhando, né? 6. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, o Senhor nosso Deus. Né? Contexto familênio. Hoje não está ninguém no Monte Sião, indo lá fazer grito. Né? Verso 7. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, ó Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trairei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Contexto de arrebatamento, né? E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui, né? Lá para Israel. Virão com choro e com súplicas, e eu os lavrarei. Guiá-lo-eis a ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Lembra lá de Oséias 11? O que Oséias começou a falar? Deus está repetindo algumas coisas aqui. Só que aqui Deus está ampliando. Está falando que eles vão caminhar num caminho reto, que eles vão ter uma fonte de água onde eles vão se lavar, né? Virão com choro, virão com súplicas, né? É o tempo que nós estamos vivendo. Mas algumas coisas se encaixam só no milênio, não dá para aplicar para hoje. Verso 10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras distantes do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Né? Até aqui eu acredito que já está bom, né? Já tem muita coisa para a gente dar uma explanada, né? Então eu vou fechar aqui. Vou silenciar o meu áudio, vou passar para o Luciano, e depois o irmão Magno comenta em cima desse primeiro trecho aqui que a gente leu. Então, irmão, aqui no versículo 3, capítulo 31 de Jeremias, né, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, né? Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Eu queria fazer apenas um comentário para deixar uma coisa clara, né, aqui para os irmãos que estão ouvindo, que Deus espalhou, né, foi Deus que espalhou a casa de Efraim, né, pela terra, né, pelos todos os povos, línguas e nações, né, uma obra de Deus, sim, ponto, a gente sabe disso, tanto que ele usou o profeta Aías, né, lá quando, né, lá na época de Jeroboão e Roboão, né, quando Jeroboão se junta lá com o povo judeu, junto com os benjamitas, para ir lutar, né, contra as outras 10 tribos, Deus usa o profeta e diz, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz essa divisão, né? Porém, o espalhamento, né, o espalhamento pela terra, né, foi, sim, por conta do pecado e da prevaricação do povo da casa de Israel, da casa de Efraim, né, das 10 tribos do norte, coisa que o irmão Magno já tinha falado lá. Eles fizeram um bezerro de novo, fizeram a mesma coisa que eles fizeram lá, lá quando saíram do Egito,
Eles fizeram de novo um bezerro e falou as mesmas palavras, como, desculpe ser redundante, viu, irmão Magno, né, repetindo as suas palavras, mas só para contextualizar aqui o que eu vou falar, mas eles usaram a mesma palavra, dizendo, olha aqui o bezerro que tirou vocês do Egito, né? Então o povo errou, não é? E continuou errando, não é? Então Deus fez a separação, quis fazer a separação, fez a separação, fez. O povo se espalhou, Deus espalhou eles, sim. E eles pagaram um preço por isso? Pagaram. Mas pagaram um preço não porque Deus é ruim, porque ele é sádico, ou sei lá, por qualquer outro motivo que a gente queira dizer, como os ateus gostam muito de dizer, que Deus é mau, né? Que Deus é mau e se ele é mau, então ele não é bom, ou não é todo poderoso, porque ele vê o mal acontecendo e não tem poder para ajudar. Enfim, sabe essa turma, né, universitária como eles são, né, recebendo toda aquela enxurrada de filosofia nas universidades. Eles são cheios dessas conversas, dizendo que Deus é mau, né, porque ele percebe todo o mal que anda acontecendo, tsunami, incêndio, latrocínio, estupro, pedofilia, incêndio na Boate Kiss, e não faz nada. Mas o que a gente precisa entender é que Deus não tem o culpado por inocente. A gente não pode colocar em Deus a culpa do espalhamento, da divisão, porque o povo teve sim culpa. Era plano de Deus separar? Sim, a onisciência dele, né, planejou essa estratégia, né, mas quem pecou, a origem do pecado foi o povo, né? Tanto que o Senhor diz aqui no capítulo 30, versículo 11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Percebe que o espalhamento aconteceu, sim, né? Aconteceu o espalhamento, o povo foi espalhado, foi semeado, né, por aí, mas houve morte espiritual. Houve morte espiritual para que houvesse depois vida para a humanidade, para que, né, para que acontecesse que a salvação ficasse disponível para todos, né, para que a gente pudesse ler com mais sabedoria o texto que o irmão leu. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, porque o Senhor espalhou, mas o Senhor teve a promessa de atrair, não é? Percebe que diz assim no versículo 15 do capítulo 30, e eu finalizo aqui, ó, por que gritas em razão de teu quebrantamento? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Por que gritas em razão do teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade e pela multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Capítulo 30, versículo 15 de Jeremias. Amém. Amém, irmão. Muito bem. Realmente é uma obra maravilhosa e continuando então aí essa parte, é interessante que quando você entende essa mensagem, quando você começa, vamos dizer assim, pegar o fio da meada, né? Porque no começo, quando as pessoas começam a estudar esse assunto, as coisas parecem desconectas, né? Você fica meio perdido. Mas quando você pega o fio da meada e começa, né, a explorar as escrituras, ir lá nos profetas e fazer as ligações, aí a coisa fica maravilhosa. E aí você vê todas as ligações, aí você vai no Novo Testamento, começa a ler, começa, né,
vê aquelas revelações maravilhosas, aí vai lá no profeta ali, poxa, aqui ele está falando né, do Israel de Deus, não, aqui ele já está falando das tribos do norte, aqui do sul. Isso aí, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque a gente no passado lia, isso aí era como fonte histórica, não é mesmo? Até na teologia moderna, a maioria fala isso aí. Não, o Velho Testamento é fonte histórica, é só para a gente saber lá as gerações dos reis, quem foi o rei tal, né, quem foi da linhagem tal, só para isso, porque o que interessa é o Novo Testamento. Mas é um ledo engano, irmão. Quem fala isso aí tá muito perdido, né? Está precisando de muita luz aí para poder entender. Quando você continua aqui a leitura, por exemplo, no versículo 8, né? Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre quais haverá cegos, aleijados, gradas de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Aí você presta atenção nas palavras do Senhor Jesus. Não tem a ligação, irmão? O Senhor está falando da igreja, né? Aí você continua. Virão com choro e com súplicas os levantai. Segui-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, o qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as ilhas longínquas, e dizei, aquele que o espalhou Israel, congregarás e guardará como pastor o seu rebanho. Então, aqui tem, é claro, tem os dois sentidos aqui, né? Tem o sentido da igreja, tem o sentido também literal, né? Tem o sentido aqui dentro do milênio, mas a obra principal aqui, a revelação principal seria da própria igreja, o Senhor restabelecendo o Israel de Deus, né? Fazendo ali novamente a junção das 10 tribos, né? Espiritualmente com Judá. Então, é maravilhoso. Isso aí realmente... os irmãos têm que se debruçar, quem ainda não conhece essa mensagem, e vai entender que isso aí é chave para tudo dentro da Escritura. Eu entendo dessa forma. Para você evoluir em outros estudos, você tem que ter essa base aqui para poder estar entendendo melhor isso aí. Tá bom, irmãos? A minha parte é só isso aqui. Deus abençoe. Muito bem. Então, a gente consegue visualizar, né? Então, quando Deus está falando, não é só em Jeremias 31, né? Que nem a última frase do irmão Magno aí, né? Os congregarei de todos os lugares onde eu vos espalhei e os ajuntarei como um pastor ajunta o seu rebanho, né? Então, quando a gente fala de rebanho hoje, né? A gente sabe que está tocando diretamente para a igreja é o rebanho, e o pastor é Jesus, né? Então, quando é que Jesus vai juntar o rebanho dele? Né? Quando ele voltar, né? Fisicamente falando, mas espiritualmente ele já está juntando o seu rebanho, claro. Mas quando ele voltar, ele vai juntar o seu rebanho. Então, qual é a conexão que a gente precisa fazer? É óbvio que eu passei por isso, o irmão Magno passou por isso, o irmão Luciano passou por isso. Toda vez que eu ia conversar com alguém, entre aspas, né? Na época, uma autoridade acima de mim, vamos dizer assim, era meu pastor, era meu líder de célula, vários líderes, né? Várias hierarquias, vamos dizer assim. Quando eu ia conversar com pessoas acima de mim, que tinham cargos acima de mim, olha, profeta tal lá está falando isso. Olha, irmão, profecia para Israel é uma coisa, profecia para a igreja, outra coisa. Se você ficar olhando para os profetas e pegando aquelas profecias como se fosse para você, você vai entrar em rascada, né? Não vai dar muito certo. Então, eu cansei de ouvir essa frase, né? Por quê? Porque é um ensinamento, né? Até falei hoje no áudio que eu gravei sobre o profeta Ageu, né? Eu usei a seguinte expressão. Existe teologia, existe seminários, existe faculdades, existe universidades grandiosíssimas, né? De estudos bíblicos para a formação de obreiros para a obra do Senhor. Qualquer uma dessas áreas que você queira se envolver, né? Seja fazer um seminário, seja estudar teologia, seja online, seja na igreja ou com alguém em algum lugar,
ou numa faculdade, ou numa universidade. Universidade e faculdade, eu acho que é a mesma coisa. Eu só acredito que é a mesma coisa. Mas as grandes universidades, né, já ensinam isso há tempos. Rejeita Israel, promessa para Israel, promessa para Israel, promessa para a igreja, é promessa para a igreja. Isso já vem da liderança em cima, quando a pessoa se forma ali, ela já fica com a opinião formada. Aí quando vem um Zé, um João, um qualquer aí, como nós, por exemplo, não temos formação nenhuma acadêmica terrena, dessas quais eu estou falando, né? Então, a gente não usa uma gravata, a gente não usa uma roupa adequada, vamos dizer assim, para falar da palavra do Senhor Deus. Para eles, aí isso já é descrédito, né? O irmão já está falando de Jesus com a camiseta polo, né? Tem esse tipo de coisa, entende? Eles olham a sua aparência, eles olham a maneira como você fala, né? A sua eloquência, né? Aquele ali não tem estudo, não fez teologia, não fez faculdade. Aquele ali é um Zé, né? Até um pastor daqui da cidade mesmo, de Mogi Guaçu, me disse um dia, logo no início, quando eu estava começando a falar dessas coisas, olha, Márcio, para suas mensagens ganharem crédito, primeiro você tem que ir numa faculdade, fazer teologia, se formar lá para você ter um nome. Depois que você se formar lá, daí você vai pregar, porque daí você vai ter um nome e você vai estar registrado no papel lá que você se formou em tal lugar. E aí as pessoas vão dar crédito. Agora eu faço uma pergunta. Eu posso até passar pelo processo. Não sei quantos anos tem que ficar lá, né? Se formar como um teólogo lá junto com a galera. Bonitinho, recebi a formatura, o papel está na mão, ok. Agora eu vou pregar as duas casas. Essas pessoas vão receber a palavra? Vão nada. Vão não, Então, porque eles estão dentro da forma que já formataram. Se você sair fora daquilo ali, não é aceito. Exatamente. Não, O que vai não pensar? Então, se eu fizer esse tipo de curso de teologia, seja em qual for a área, não vai resolver o problema. Eu vou continuar sendo rejeitado. Seja na rua, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em qualquer lugar. Entende? Olha aí. E eu vou passar aqui a palavra para o Luciano, que ele vai falar. Ele tem algo interessante ali para falar. Ó. Abriu o microfone aqui? Não, era só para exemplificar o que você estava falando aí, que eu fiz, né, o curso, a teologia, né, e eu tenho essa carteira até hoje. Eu tenho ela até hoje, não desfiz dela, porque ela tem ali um CNPJ e com ela eu consigo entrar em cadeia, em hospital, tenho livre acesso, em FEBEM, essas coisas. Mas o engraçado que eu estudei, foi 32 matérias, né? Foi o curso todo, né? E, inclusive, história de Israel. Mas nunca foi tocado nisso aí que a gente está tocando hoje aqui. Nunca, jamais. Era simplesmente igual o irmão Magno falou. É história, né? Só para questão de conhecimento e curiosidade, né? Para a gente pegar uma simplesmente para espiritualizar as coisas. Pego um texto aqui, né? Eu vejo se eu consigo fazer uma aplicabilidade na vida de alguém ou na minha própria e exponho isso. Mas jamais foi apresentado para mim a história de Israel como um plano soberano de Deus, né? É claro que eu não estou querendo aqui, falar como calvinista, né? Jamais, né? Que Deus não tem o culpado por inocente. A gente já até leu um texto aqui, né? Deus, cada um haverá de dar conta de si mesmo a Deus, né? De tudo aquilo que ele fez. Mas completando o que eu estava falando, as escolas de faculdade teológica realmente não tem como objetivo apresentar esse plano maravilhoso de Deus, né, que é apresentar a salvação dessa maneira, né, fazendo com que você olhe para o Novo Testamento e você consiga enxergar a coisa mais maciça, mais verdadeira,
né, sem querer ficar espiritualizando, sem olhar, por exemplo, para... Não é errado, né, mas não é fiel você olhar, por exemplo, para a parábola do filho pródigo e querer sempre aplicar essa passagem para um desviado, sabe? E ignorando, né, que há uma sequência de parábolas, né, da dracma perdida e da ovelha perdida, né, ignorando tudo isso, né, como se Jesus só quisesse falar a respeito de desviado, né? Eles acabam perdendo uma revelação grandiosíssima, que é a reconciliação de todas as coisas que Jesus vai fazer, né? Até o milênio é perdido, sabe? O milênio, ele é, na teologia, ele é menosprezado, sabe? O reino que Cristo conquistou, que no final dele ele vai entregar para o Pai, não é santificado, aquele reino santificado, né? Porque Jesus vai provar para nós, pelo menos por 1000 anos, né, que é possível ter um reino justo aqui, e no final ele vai reinar e ele vai vencer até a morte e vai entregar o reino para o Pai, né? Esse plano que Deus fez através de Cristo para conquistar um reino milenar, né, sacerdotal, para depois entregar ao Pai, isso é perdido na teologia. Não se conhece, né, a história das duas casas de Israel. Infelizmente, depois fica só espiritualizando as coisas. Amém. Meu irmão Márcio, irmão Luciano, só para também complementar mais aí. E acaba, o que acontece? A mensagem de Deus, a obra que Cristo veio fazer, ela fica minimizada, né? É como se o plano de Deus se resumisse, né, a você ir na igreja, aprender ali que certas coisas não pode, e no final, se você for fiel, Deus vai te dar a vida eterna, né? E se você for fiel e for na igreja, der o teu dízimo, fica naquele ciclo vicioso, vamos dizer assim, e a pessoa não evolui, né? Por quê? Essa danada da teologia. Um dia no passado, eu pensei também em fazer a teologia, mas você vai ver que praticamente não tem proveito nenhum, porque o principal da mensagem de Cristo, o principal que Deus quer nos mostrar, nos ensinar, né, eles desprezam para ficar focado em coisas, e o próprio Senhor Jesus falou que aquilo ali não era nada comparado ao que ele tinha para nos dar, né, para nos revelar. Então, eu vejo dessa forma. Aquele que fez teologia, o que quer fazer, não falo nem que faça, nem que não faça. Para mim, não tem nenhum proveito, porque de contexto histórico eu posso pegar um livro, eu posso verificar. E já que na teologia eles não ensinam corretamente, né, as profecias, o sentido da profecia, como essa profecia vem através do tempo e ela se cumpre, né, já que lá eles não ensinam sobre o reino milenar de Cristo, não ensina, né, como será após o reino, tudo que é maravilhoso e mais esplendoroso da obra de Deus, eles não falam. Então, para que eu vou querer a teologia? Então, sempre que alguém me pergunta, às vezes ali no canal, ou alguém manda uma mensagem, irmão, mas o que você acha, né, de estudar teologia? Eu falo dessa forma, e eu falo que se cumpre aí, então, também serve essa palavra que o próprio Senhor falou, que o Senhor ocultou realmente aos sábios entendidos, né? Porque esses que têm teologia, mestrado, doutorado, PhD, não sei o quê, eles se acham sábio, né? Entendido, igual o irmão falou aí. E você é desprezado porque você não tem um ensino teológico. O cara pergunta qual a faculdade que você fez, mas e você é graduado, é pós-graduado, fez doutorado, né? Aí você quer falar uma coisa, eu falo assim, não, mas como é que eu vou te ouvir? Eu vou te, né? E você vai ter vez para falar comigo se você não tem não defendeu nenhuma tese, né? Não tem nem nada publicado em sites, revistas importantes sobre o assunto. Então, os sábios, os que dizem sábio, e que o Senhor confunde e vai confundir por causa
dessa razão, porque nisso cresce a soberba, né? E o Senhor abate o soberbo. E por isso teologia para mim não serve. Era isso, irmão. Amém. Então, vocês vejam só, né? Vou fazer um apanhado aqui de um pouquinho de cada um falou, o que eu falei também. Então, quando a gente observa a palavra do Senhor Deus a fundo, muitas coisas a gente começa a descartar e jogar fora, né? Eu mesmo levei cada susto no início, hoje eu já estou mais acostumado. Mas na época, quando eu comecei a observar algumas coisas assim, eu falei, mas peraí, aquele pastor lá, milhões de seguidores, está falando errado, não entende isso aqui, né? Quantas e quantas vezes eu me perguntava, falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, essa maneira de estudar a palavra do Senhor Deus, ir a fundo, ela é muito maravilhosa, muito importante para o ser humano. Tem como é que se diz, um ditado que as pessoas gostam de se utilizar, né? Até teve um irmão, não vou citar o nome por ética, um dia a gente sentou para estudar junto, ele quis me provar, né? Eu quero ver como é que o irmão estuda aí, né? A gente conversou alguns dias pelo WhatsApp, aí ele me chamou na casa dele, a gente conversou um pouco, e aí ele falou assim, qual que é seu guia de estudo? Eu falei, quê? Qual que é seu guia de estudo, né? Como que você faz para estudar? Como é a sua leitura? Qual o livro que você segue, né? Então a gente percebe que a teologia te obriga a usar recursos, livros, fontes extra-bíblicas. Não que isso seja errado. Para a gente ter conteúdo, as histórias são maravilhosas, sim. Mas a gente não pode ignorar a palavra do Senhor, né? Então, quando você se forma em teologia dessas umas que eles vão te dar carteirinha, vão te dar diploma, uma série de coisas. Você vai ter facilidade, que nem o irmão Luciano já disse, você pode entrar numa cadeia, talvez num orfanato, em um hospital, em vários lugares você consegue entrar. Mas o problema é que quando você abrir a sua boca para falar o que você tem no coração, você vai falar como se estivesse no deserto. Você vai falar com as paredes, né? O que adianta eu ter um acesso livre em qualquer lugar, mas lá dentro eu vou falar com as paredes? Então, esse é o problema da teologia, né? Esse é o problema, né? Então, que nem o Magno falou, né? Quer fazer a teologia? Faça, né? Eu não faço, né? Eu comecei a fazer lá com aquela universidade Rema. Vocês já ouviram falar do Rema? Fundado por Kennedy Hagin. Então, eu fiz lá um pouco, sabe? Aliás, eu tive a coleção inteira daquele homem, né? Todos os livros no início da minha conversão. Mas depois que eu comecei a aprender a palavra do Senhor Deus sozinho, eu falei, não deu. Aí eu tive que ir dispensando um a um, fui dispensando. Acabou que a gente fica sozinho, né? E aí, queridos, chega nesse contexto. A gente quer falar, mas as pessoas não querem ouvir, porque é um assunto que ninguém conhece, né? Ninguém conhece, infelizmente. Mas isso mostra para a gente o quanto Deus pode provar o nosso coração, né? Quantas pessoas, né? Eu fico imaginando no dia do galardão, né? No dia da recompensa, né? Aqueles que eram PhD, né? Doutorado, mestrado, acho que tem um feixe de diploma desse tamanho guardado lá, né? De tantos teologias, de tantos cursos que a pessoa fez, se encheu, né, de diplomas, né? E chega lá no dia do galardão, ele fica lá embaixo e você lá em cima. Ele fala, mas tem alguma coisa errada aí. Né? Eu acredito que vai ter surpresas nesse sentido, né? E a pessoa vai olhar e vai falar, poxa vida, o que aconteceu? E aí é a hora que o mestre vai falar, você não quis escutar, você não quis ler minha palavra, você não deu atenção. Tá aqui, ó. É que nem o irmão Magno falou, o irmão Luciano falou. Agora eu vou finalizar minha fala. Quando a gente rejeita essa parte de Israel, dentro da Bíblia, nos profetas, a gente automaticamente está rejeitando o que vai acontecer no milênio.
Porque é justamente através dos profetas que Deus está detalhando tudinho que vai acontecer no milênio, quando Cristo voltar. Então, quando você pensa que está ignorando algo histórico, falando de Israel, o detalhe é que Deus está falando do futuro de Israel, mas também, ao mesmo tempo, futuro da humanidade. Tudo que vai acontecer no milênio está muito bem detalhado nos profetas. Por isso que são, que nem o profeta Isaías, por exemplo, são 66 capítulos, né? Quer dizer, será que Deus quis gastar um monte de tempo assim com o profeta Isaías só para falar de história de Israel? Para chegar no Novo Testamento, você se formar, ter um doutorado, começa a falar com uma eloquência, um português redondinho. Mas você olha para o livro do profeta Isaías e fala, é tudo história, né? Só vou usar o Emanuel, Deus conosco, agindo Deus, quem impedirá, algumas frases, né, de jargão, para dar impacto na igreja, mas sem entender o que Deus está falando, né? Porque é história, mas como a igreja não conhece aquilo ali, aquela frase vai causar impacto. E o que eu quero passar de conteúdo escatológico, eu vou impactar a igreja. E aí? O que vai adiantar? Né? Então, quando a gente ignora certos livros, né, porque eu falo certo porque são muitos que estão sendo ignorados, que está falando de Israel, automaticamente você está bloqueando o seu conhecimento, seu entendimento e tudo que Jesus está falando ali nos Evangelhos e no Novo Testamento. Aí você está comendo pelas beiras, né? Como o Magno falou, fica minimizada a obra de Cristo, né? São poucas coisas que Cristo fez por mim, porque eu só conheço o Jesus do Novo Testamento. E aqui eu finalizo mesmo minha parte. Vou passar para os irmãos aí dar a parte final deles, para a gente orar e finalizar a live. Fala aí, irmão Luciano. Amém, irmãos. Graças a Deus, eu quero agradecer, né, aos dois irmãos, né, por estar me proporcionando, né, uma conversa tão gostosa, tão maravilhosa. Eu estou me sentindo aí na sala da casa de vocês, estou me sentindo que vocês estão aqui na minha sala, né? Uma bênção, Deus abençoe vocês, em primeiro lugar, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar podendo falar sobre esse plano tremendo, né? E também agradecer aqueles que nos ouviram aqui ao vivo e que um dia vão assistir, né, esse estudo que nós estudamos hoje aqui. E quero deixar um conselho, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, que se interesse por esse assunto, né? Nós não estamos exagerando quando a gente está dizendo que conhecer sobre as duas casas de Israel faz com que as escamas elas caiam dos olhos, ela abre os horizontes para entender toda a Escritura. O irmão, hoje foi lido aqui, por exemplo, alguns textos, o irmão Márcio puxou uns 3 ou 4 textos aqui, o irmão Magno também aqui, e a gente olha, e eu olhando aqui, seguindo na minha Bíblia aqui, mas com coceira na garganta, doido para falar, porque as escrituras agora já ficou cheio de anotações, cheio de coisas, sabe, maravilhosas. Quando você começa eu quero usar as palavras do irmão Magno, que as duas casas de Israel abrem o horizonte, faz a palavra se tornar fascinante. Então, esse é um conselho que eu deixo para vocês, né? Lendo um texto, né? Aqui no versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias, que o irmão Márcio leu, né? Ele leu no 31, e eu vou citar, é um texto bem fácil de gravar. Jeremias 31, 31. E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei concerto, um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Mais claro do que isso, não é? Jeremias 31, 31. Deus abençoe todos os irmãos. Amém.
Maravilha, irmãos. Eu também agradeço o irmão Márcio, o irmão Luciano, o irmão Felipe, aí teve problema na conexão, mas uma próxima, Deus vai preparar, estará junto conosco. A todos os irmãos também que acompanharam a live e os que vão posteriormente também ver nos nossos canais aí. Eu já de antemão agradeço a todos e também ao senhor por essa oportunidade. É um assunto maravilhoso. Nos próximos capítulos aí, como o irmão Márcio já falou, a gente vai entrar em Oséias, né? Então a gente vai começar a explorar mais, realmente bastante coisa dentro de Oséias. Depois a gente relacionar isso no Novo Testamento. É coisa maravilhosa, irmão. É só se deixasse aqui, a gente varava aqui dias e noites, só estudando. E eu falo, vou falar mais, né? Aqueles que gostam, eu falo porque eu sempre gostei de leitura. Antes de eu conhecer o senhor me despertar para o seu caminho. Já falei para alguém, mas eu fui até hinduísta. Então, os irmãos, não sei se conhecem o hinduísmo, é a religião oficial da Índia, né? Uma seita terrível. Mas eu fui. E naquele lugar eles prezam muito pelo ensino, né? Você mergulha ali em livros, tal, é muito livro, pilhas de livro, aquele negócio todo. E eu, como, né, eu sempre gostei de leitura, e sempre que eu li um livro, eu analisava, e tem livro que é bom de ler, né? Poxa, mas que livro, que roteiro maravilhoso, como é que esse cara, né, formulou isso aqui? Aí hoje eu digo o seguinte, vocês querem fazer uma leitura maravilhosa da Bíblia, querem redescobrir a Bíblia, quer ter o prazer novamente de reler todos os livros que você já leu e ver que roteiro maravilhoso que o Senhor criou para a humanidade, conheça as duas casas de Israel. E aqui eu finalizo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos, né? Então, os testemunhos não param, né? Quem começa por esse caminho de estudar as duas casas, né? É um caminho sem volta, não tem jeito, e realmente é uma coisa que se descortina, e as opções são muitas, né? Você não sabe para que lado você corre, né? Todo lado tem banquete. Amém, meus queridos? Como eu tinha combinado com os irmãos que eu oraria no início, eu acabei me esquecendo, eu vou fazer a oração finalizando, tá? Muito obrigado para todos que acompanharam, seja no Face do Luciano, no Face do irmão Magno, embora Amém. eu não sei se está lá no Face deles, a gente tentou colocar, né? Mas se não ficar, eles vão baixar o vídeo e vão postar no canal e no Facebook deles. Assim como eu vou ter que postar lá no YouTube, porque não ficou no YouTube, né? Mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus trabalha da maneira que Ele quiser. Então vamos fazer a oração para finalizar. Fechemos nossos olhos. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer por ter saúde, queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pela leitura maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado diante das Escrituras. Queremos agradecer pelo plano o qual o Senhor tem desvendado por toda a sua palavra referente à salvação da humanidade. Queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela vida do Luciano, pela família do Luciano. Queremos agradecer pela vida do irmão Magno, para a sua família. Queremos também agradecer pela tentativa de participar com a gente da live, não foi possível, com o nosso querido irmão Felipe, né? Mas que numa próxima vez ele possa estar conosco, né? Porque ele está cheio de vontade, né? De garra, de determinação, porque isso se abriu para ele, né? E ele gostaria muito de estar compartilhando aqui conosco, para vocês, estudos da palavra do Senhor Deus referente às duas casas. Mas numa próxima vez ele vai estar presente aqui conosco, um garoto de 17 anos de idade, já se desbrustando em profundidade das Escrituras. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo mesmo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, que assim Amém. seja. Né? Uma boa noite para todos. Deus abençoe, meus irmãos.